Olá, bom dia. Como vai você? Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez é bom poder dizer como Davi: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Queridos, hoje nossa meditação é no livro de 2 Reis, capítulo 10. O que nos fala este capítulo? Este capítulo nos fala de quando Jeú extermina a casa de Acabe. Acabe, ele foi rei, certo, queridos, em Israel. Mas ele fez um casamento interesseiro com a Jezabel. A Jezabel perseguiu os profetas. A Jezabel matou os sacerdotes e implantou a idolatria em Israel. E Acabe aceitou. Então, chegou o momento de Deus exterminar a casa de Acabe. E o Jeú, ele recebeu essa diretriz de Deus. Então, no capítulo 10, versículo 1, fala assim: e Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Olha aí, 70 filhos. Jeú escreveu carta e as enviou a Samaria, aos chefes de Israel, aos anciãos e tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai. Pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: eis que dos reis não puderam resistir a ele, como iremos? Então, querido, Deus deu ordem a Jeú de eliminar a idolatria. Eliminar. Para você ver como esse pecado de idolatria, que ele é seríssimo. O Espírito Santo me lembra aqui, quando me converti, teve uma época que eu pensava assim: eu não tenho um grande testemunho. Por quê? Porque para mim, como para grande parte das pessoas, o que é um grande testemunho? É aquele camarada que matava, roubava, estuprava, era bandido, assassino, criminoso, foi preso, usou droga, traficava e se convertia. Você pode ver que até hoje é assim, né? Se o pastor, olha, eu vou trazer aqui na igreja um camarada, ele era ladrão, ele era bandido, ele era assassino, ele era estuprador, né? Ele era traficante, ele era isso e aquilo, a igreja fica lotada para ouvir o testemunho da pessoa, certo? Pois bem, então uma vez eu estava pensando, puxa, eu não tenho um grande testemunho, porque nunca matei, nunca roubei, nunca usei droga, nem bebi cerveja, mesmo quando era católico ou romano, nunca fui de ficar bebendo, né? Poxa, quando eu comecei a dançar, ir para as festas, bailão e tal, eu converti. Então eu pensava, não, como católico eu já tinha um procedimento bom de cristão. Então foi aí que o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: você é idólatra. Eu era daqueles, querido, que beijava até a folhagem lá que estava no santo. Ia lá, passava a mão no pé e... Então o Espírito Santo de Deus começou a tratar comigo. Você tem um grande testemunho, sim. Você era idólatra. Você não sabe que é o pior pecado que está registrado na palavra de Deus, chama-se idolatria. Você era idólatra, rapaz. Você rezava para tudo quanto era santo. Você beijava-lhe o pé de todos, você adorava. Então foi que eu levei um susto. Aí eu fui ver. Irmãos, a idolatria, a pessoa que o coração dela é preso nela ali,
Não é fácil a pessoa se converter, não. Eu fui um dos últimos da minha casa a se converter. E olha que na minha casa era uma família que participava de certos cultos aí, de certas oferendas, certas coisas por aí, entendeu? Olha que um dos meus irmãos, sim, mexeu com o tráfico de drogas e tal. Esse foi mais trabalhoso. Mas quando eu fui ver, eu fui um dos últimos da minha família a aceitar Jesus, a converter. Por quê? Porque como eu era bonzinho, certinho, toda semana estava lá na igreja, participando da minha reza e tal, confessando meus pecados lá para os sacerdotes, eu entendi que eu não precisava se converter. E até hoje é assim. Tem muita gente que, meu filho não vem para a igreja, meu filho não conversa, mas ele é pão, ele não bebe, ele não fuma, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Queridos, mesmo que é bonzinho, tem que aceitar Jesus. Mesmo a pessoa que é bacana, boazinha, ela tem que converter, tem que aceitar Jesus. E o pecado de idolatria não se ilude, ele é sério. Olha que Deus aqui, o que ele fez? Deus, para eliminar esse mal, ele mandou destruir toda a casa de Acabe. Ele tinha 70 filhos. 70, né? 70 filhos. Deus mandou matar toda a casa dele para eliminar o mal. Para você ver, queridos, para eliminar o mal, para extirpar o mal. Então eles receberam essa ordem. Outra coisa que eu quero dizer para você, versículo 27 e 28 fala assim: também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. Latrina que seria o quê? Privada, banheiro. Aonde era o templo de Baal se tornou latrina, ou seja, se tornou banheiro, privada, que naquele tempo era uma divisão que eles faziam, né? Chamava latrina. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Então, queridos, Jeú, ele cumpriu o seu dever de exterminar pela raiz a dinastia de Acabe, para que Israel não se aprofundasse ainda mais na degradação espiritual. Por quê? A idolatria ela traz degradação espiritual. Uma vez eu vi uma reportagem dizendo que os países mais idólatras normalmente são os mais atrasados no mundo, para você ter uma ideia, inclusive o Brasil. Você pode ver México, né? Muitas vezes são países atrasados para você ver o que é a idolatria. De uma só vez, o Jeú, queridos, ele quebrou a coluna erigida a Baal, né? Destruiu seu templo, matou seus sacerdotes. Para dissuadir os idólatras, o rei ele fez da casa do falso Deus e dos seus objetos sagrados um lugar de latrina. Você já pensou que coisa? Onde eles iam lá adorar o Deus deles, aí o povo passou lá para fazer as suas necessidades. Olha só o que o Jeú fez, certo? Agora, só que eu quero terminar essa palavra de hoje falando aqui do versículo 10 e 31. Por isso disse o Senhor a Jeú: porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração. Fizeste a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, te assentarão no trono de Israel. Olha só, aqui Deus estava elogiando Jeú. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Ele fez o que Deus mandou fazer. Ele tinha que fazer o que tinha que ser feito. Mas olha aqui o versículo 31. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar Israel. Então, amados, coração na lei. Olha, então o que acontece?
Apesar de Jeú, queridos, ter executado o que Deus havia lhe ordenado, que aqui no versículo 25 fala assim, ó, e sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e foram à cidade da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Quebraram a estátua de Baal, derrubaram a casa de Baal, fizeram dela latrinas. Então, você vê que ele fez aquilo que Deus mandou. Mas, embora, queridos, o Jeú ele tenha executado o que Deus mandou, o que Deus ordenou, aqui no versículo 31 fala que o seu coração não estava inteiramente em Deus, pois servia a Deus pelos seus próprios interesses. Versículo 29 fala assim: porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Ou seja, olha só, o Jeú, ele obedeceu a Deus. Ele destruiu as imagens de Baal, ele destruiu os altares de Baal, ele destruiu o templo de Baal, ele matou os sacerdotes de Baal, ele exterminou toda a casa do Acabe, ele fez aquilo que Deus mandou. Mas só que o coração dele não era todo voltado para Deus. Por quê? Ele seguiu os pecados de Jeroboão. E sabe qual eram os pecados de Jeroboão? Idolatria. O Jeroboão, ele fez 2 bezerros de ouro para o povo ficar adorando, para impedir que eles fossem para Judá adorar a Deus. Eu já falei sobre isso aqui alguns dias atrás. Ele fez 2 bezerros de ouro para o povo ficar adorando e não ter que ir até Judá oferecer sacrifício a Deus. Então você está vendo aí? Ele obedeceu a Deus, destruiu os altares de Baal, o templo de Baal, estátua de Baal, fez de lá um banheiro, uma privada pública para o povo ir, fez tudo. Mas o coração dele estava seguindo pecados de Jeroboão. Então, querido, isso é muito forte, porque quantas vezes, às vezes isso acontece hoje conosco, hoje com o povo de Deus, aceita Jesus, converte, mas às vezes tem áreas da vida que a pessoa não deixa Jesus administrar. Às vezes tem áreas da vida da pessoa que Jesus está assim, me dá para mim que eu vou resolver, passa para mim que eu vou resolver. Mas a pessoa está ali. E às vezes é uma pessoa que ama Deus, às vezes é uma pessoa que ama Jesus, é uma pessoa que ama a obra de Deus. Mas às vezes tem áreas da vida dele. Por isso que a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus, querido, ele sabe se a gente está buscando a ele de todo o coração ou não. Então Jeú, ele obedeceu sim a Deus, mas porque ele tinha interesse próprio. Quantas pessoas hoje que servem a Deus, mas ele tem o seu interesse próprio, não é? Ó, se Deus não me der isso, se Deus não fazer isso, ó, se Deus não fazer isso, eu vou embora. Se Deus não fazer isso, eu vou embora do bairro. Se Deus não fazer isso, eu vou embora da cidade. Se Deus não fazer isso, eu vou... E assim por diante, né? Ela começa a impor, olha, Deus faz isso, então... Então, queridos, o Senhor observa nossas intenções quando escutamos suas diretrizes. Ele quer nos usar para realizar seus propósitos. Mas, se a nossa intenção for ambiciosa,
egoísta, ele nos rejeitará. Né? Então, naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. Então, você vê, a casa de Acabe foi eliminada, o mal foi eliminado, o templo de Baal destruído, as imagens destruídas, o Jeú obedeceu. Mas como Jeú obedeceu em parte, porque ainda tinha algo lá em relação aos bezerros, o que fala aqui? Deus, ele permitiu que o rei da Síria viesse e se levantasse. Então, queridos, a gente, terminando essa palavra, você está vendo anúncio aí de como será o coronavírus em janeiro. Você está vendo aí que esse novo corona, sua segunda etapa, o que já está fazendo lá na Europa. E muitas autoridades dizendo o que poderá ocorrer no Brasil em janeiro. A lógica é o quê? É as pessoas tomar uma postura, serem cuidadosas, cautelosas. Nós que servimos a Deus, buscar mais a Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque o coronavírus ele não tem atingido só a casa de ímpios, não. Ele tem atingido a casa do chamado povo de Deus também. Certo? Quantos pastores já morreram? Quantos pastores hoje estão internados? Certo, queridos? Então, é sério. Esse tempo que está o Covid, já era tempo da gente ter clamado a Deus, porque Deus ele promete, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e deixar o pecado, eu vou ouvir do céu e vou sarar a terra. São promessas divinas. Mas será que o nosso coração está 100% Deus, 100% Jesus? Então vamos orar? Querido Deus e Pai, eu te agradeço por esse capítulo 10 aqui de 2 Reis. Querido Espírito Santo, eu quero te agradecer porque desde o dia 20 de março, o Senhor tem me dado palavra, o Senhor tem me dado mensagem, o Senhor tem me levado a meditar capítulo por capítulo da Bíblia. Em todos os capítulos, o Senhor tem nos dado uma palavra, uma mensagem, uma direção para nos despertar, a andar no teu caminho, a andar na tua presença, a te servir, a te ouvir, a te escutar, a te obedecer. Como o Senhor disse para o Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Senhor, a gente vê hoje esse exemplo de Jeú, que te obedeceu, eliminou o templo de Baal, a estátua de Baal, o altar de Baal, os sacerdotes de Baal, a casa do Acabe, como o Senhor havia ordenado. Mas a tua palavra diz que ele continuava andando no caminho de Jeroboão. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque quantas áreas, às vezes, da nossa vida, nós ainda não entregamos a Ti. Quantas áreas da nossa vida, talvez nós temos entristecido a Ti, temos entristecido o Espírito Santo, impedindo assim de sermos cheios de uma forma real, de uma forma total, e a cura, o milagre, o livramento e a libertação vem. Então, Espírito Santo, abençoa que essa palavra seja ouvida pelo teu povo, seja ouvida para a tua igreja e traga um alerta, uma mudança, uma transformação, uma conversão e que o nosso coração se volte para o Senhor. Olha, Deus abençoa você grandemente. Essa palavra ela vai estar aí no canal Leves. Eu vou gravar agora mais 4 minutinhos na página da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Eu quero dizer que o nosso culto da virada quinta-feira vai ser das 20 horas às 21 horas, porque aqui no Paraná nós temos essa lei do governo de não ficar circulando depois das 23 e eu vou estar andando nessa obediência. Deus te abençoe.